Sorrisos que transformam. Oferecimento doutora Angelita Piovesana, Odontologia. Agora 11 horas e 22 minutos, você se lembra que a gente já te ensinou aqui sobre o uso correto do fio dental, mas existem mitos comuns sobre esse uso e quem vai desmistificar é a Angelita Piovesana, que está aqui com a gente. Bom dia, Angelita. Bom dia, Patrícia, bom dia a todos. Que o nosso ano seja abençoado de muitos sorrisos, né? Sorrisos. Amém, amém, é verdade. Angelita, a gente até falou, né, sobre o uso correto do fio dental, mas eu acredito que deva ser uma das dúvidas mais comuns aí no seu consultório. Isso, existem alguns mitos, algumas verdades, né, sobre o uso do fio dental. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o uso, como que a gente faz o uso, o que pode, o que não pode. Então, vamos começar, que a gente preparou algumas perguntinhas aqui para a Angelita ir respondendo para a gente. Usar o fio dental machuca a gengiva? Então, Patrícia, o fio dental ele só vai machucar a gengiva se essa gengiva já estiver inflamada, se ela tiver algum ponto de inflamação, né? Se tiver ali um acúmulo de placa bacteriana, então essa gengiva ela vai estar um pouquinho inflamada. Então, sangra, tem pequenos pontos de sangramento. Então, dá a sensação de que o fio dental ele está machucando aquela gengiva. Mas com o uso contínuo, uso bem suave, uso delicado e correto do fio dental, esse sangramento ele vai parar e a gengiva vai ficar saudável. Então, não machuca a gengiva. Quer dizer, ele acaba sendo um termômetro, inclusive, da sua saúde bucal, né, nesse caso. Isso, exatamente. Então, a gente precisa fazer o uso dele diariamente, sempre após as refeições, e não deixar esse acúmulo de placa bacteriana, né, de restos de alimentos que ficam aderidos ali naquela parte subgengival, né, abaixo da gengiva, para que não ocorra essa inflamação. Então, ele não machuca a gengiva. E tem que ser fio, né, Angelita? Eu vejo gente já usando até cabelo, linha de roupa. Não, isso não é adequado. O mais indicado mesmo é o fio dental, às vezes a fita dental. Então, nós temos vários tipos, né, do fio dental para ser usado. Então, depende da orientação do profissional, daí do dentista para aquele paciente, mas o fio dental. Ah, menina, ó, de uma pergunta a gente já respondeu 3 aqui. Se eu escovar bem os dentes, não preciso de fio? Então, a escova, ela tem a função dela e o fio dental tem outra função. Então, eu vou fazer uma higienização excelente com a escova? Vou. Mas aquelas áreas entre os dentes, a escova ela não entra. Então, ela não faz a higienização correta que precisa ser feita, né? E essa parte abaixo da gengiva é o uso do fio dental também. Então, ele é que vai fazer essa limpeza dessa região. A escova não vai entrar ali, não vai penetrar naquela região e não vai fazer toda a remoção dos alimentos. Então, também é um mito. E toda vez, não sei se vai ter essa pergunta, né? Eu tô com medo de perguntar e depois chegar a perguntinha, mas toda vez que escova tem que passar o fio. Isso, o ideal é que o fio seja, né, utilizado sempre após as principais refeições, após o almoço e após o jantar. O mais indicado é que ele seja usado antes da escovação. Mas, escovei os dentes e esqueci, posso ir lá e passar o meu fio dental? Sim, deve passar o fio dental. E depois tem que escovar de novo? Não? Não necessariamente, mas o importante é que você passe o fio dental daí. Certo. Quem usa o fio dental não tem cárie? Bom se fosse. Então, eu recebo bastante também essa pergunta, né? Mas eu uso bastante o fio dental, faço a higienização com a escova e mesmo assim eu tenho cárie. Sim, você pode ter cárie, porque tem outros fatores, Patrícia, que são envolvidos nisso também. Então, nós temos a dieta alimentar. Quantas vezes eu estou fazendo uso desse fio dental? Eu faço uso só à noite? Ou eu faço uso só quando enrosca ali algum alimento e isso está me incomodando? Então, tem outros fatores. O indicado é usar o fio dental corretamente, diariamente, uma excelente escovação, que provavelmente aí essa pessoa não vai ter cárie. Claro que com a visita regularmente ao dentista. Às vezes eu ouço a pessoa falando assim, preciso passar fio dental, porque eu comi uma carne e ficou aqui no meu dente. Quer dizer, é a hora que ela lembra do fio dental, né? Isso, a hora que incomoda, então aquilo, né, tá incomodando e ela vai lá e passa o fio dental. Mas o fio dental é o uso diário dele mesmo. Olha, uns 3 aqui falaram no meu ponto, a hora que eu falei isso. Fio dental não é necessário para quem tem os dentes separados? Essa eu nunca tinha ouvido.
Eu ouço também bastante lá no consultório, principalmente na fase da criança, entre os 6 aos 12 anos, que a gente chama de patinho feio, né? Então, ainda tem dente de leite, ainda tem dente permanente, então os dentes são mais separados. Mas o uso do fio dental, ele precisa ser inserido também nesses dentes separados, mesmo que o dente for separado na fase adulta, tá? Às vezes nós temos os diastemas, né? Que é a distância entre um dente e outro. Precisa ser inserido o fio dental. Porque, como eu te falei, o fio dental ele vai agir naquela região abaixo da gengiva, subgengival. E lá a escova ela não vai alcançar. Então, ela vai limpar em todas as paredes dos dentes, mas aquela região específica é o uso do fio dental. Inclusive, você falou do dente de leite, né? Só pra gente enfatizar bem, porque às vezes as mamães acham que porque vai trocar o dentinho, daí não precisa usar. E sim, precisa. Isso, precisa fazer o uso dele também. A partir do momento que já nasce, os primeiros dentinhos, é importante introduzir isso. Aí quem vai fazer, quem vai passar isso, né? São os pais. Os pais é que vão fazer o uso desse fio dental na criança, até que ela tenha ali uma destreza manual, que ela consiga fazer essa limpeza sozinha. Por volta de 8, 10 anos, ela já consegue seguir com essa higienização sozinha. Ah, tá. Já estava aqui, né? Essa perguntinha. E aí, assim, ensinar desde cedo, porque isso também é uma educação, né? Para a criança poder depois manter a sua saúde bucal independentemente dos pais. Isso, exatamente, Paty. Algo que a gente precisa inserir mesmo na vida dessa criança para ela levar para a fase adulta, que não é só escovar, não é só usar um enxaguante, né, de excelente qualidade e tudo mais, que a gente precisa casar as informações. Então, são esses 3 pilares. Uso do fio dental, uma escovação perfeita, adequada e um enxaguante bucal também. Então, cada um desses, ele vai ter a sua função e ele vai ter o seu lugar de atualização ali dentro de atuar dentro da boca. Ó, essa aqui a gente já respondeu, né? Dente de leite tem necessidade, né? E chegou uma perguntinha, Angelita, sobre o uso do fio dental, se ele evita tártaro. Ele evita, mas não 100%. Tá? O que vai ajudar também na remoção ali, evitar os tártaros, a higienização, a escova, né? O fio dental ele tem uma grande importância também, ele vai evitar um acúmulo em excesso, mas sempre ali uma limpeza anual é indicado, que vá para o profissional, porque vai ter um pouquinho de tártaro ali sim, mas a gente precisa fazer o uso do fio dental. Gente, ó, meta de começo de ano para você fazer uma limpeza em primeiro lugar para saber como é que estão os seus dentes, né? Não é verdade? Daí a dentista vai dar uns puxãozinhos de orelha, mas isso, vai ficar tudo bem. Exatamente, Patrícia. No momento da limpeza, então, eu ensino, eu vejo como que esse paciente ele passa, né, o fio dental, porque às vezes ele nunca sentou ali na cadeira e alguém realmente ensinou e falou, olha, aqui você vai passar assim, assim. É né? verdade. Indicou um fio dental mais adequado para ele. Tem fios, tem fitas, tem o extra fino, então a gente precisa identificar qual que é o mais adequado para aquele paciente. Isso é no momento da limpeza, para ele já sair fazendo o uso certinho. Amei, gente, para você ficar com sorrisos que transformam, sabia? Angelita, quero desejar assim um 2025 maravilhoso, de muitas bênçãos aí para todos nós e muito obrigada por trazer esse tipo de informação que é tão importante, né, para o brasileiro, para quem está assistindo a gente acha que tem já informação que todo mundo sabe, mas nem sempre é assim. É verdade, Patrícia. Obrigada, eu que agradeço e que o nosso ano aí seja maravilhoso e abençoado. Amém, obrigada.